Um grande squeeze no preço da prata. Estamos ouvindo números como US$ 50 por onça, US$ 100 por onça, até mais altos. Vou falar sobre isso mais tarde neste vídeo, porque hoje vamos focar em metais preciosos. Muitas pessoas na comunidade de metais preciosos pediram que eu fizesse um vídeo atualizando minhas opiniões sobre os mercados de ouro e prata. E muitas pessoas no mercado de criptomoedas também estão muito interessadas em aprender sobre metais preciosos. Mas a grande notícia que estamos ouvindo é essa ideia de que podemos estar caminhando para um grande aperto na prata. Olha, eu acho que isso é muito, muito possível. Quando eu olho para tudo o que está acontecendo no mercado de prata agora, existe uma posição vendida grande, não recorde, mas grande no mercado de prata. Só isso já poderia ajudar a impulsionar os preços muito, muito mais alto. Lugares ao redor do mundo, não nos Estados Unidos da América, não, há bastante prata disponível aqui nos Estados Unidos. Mas estou ouvindo que, em muitos países estrangeiros, a capacidade do consumidor médio de varejo adquirir prata tem sido bastante restrita, em alguns lugares quase impossível de encontrar. Então, à medida que avançamos para esse possível aperto da prata em 31 de março, sim, alguns dos líderes do mercado de metais preciosos estão convocando as pessoas para comprarem prata física na segunda-feira, 31 de março. Eu diria, do meu ponto de vista, tendo passado décadas acompanhando os metais preciosos, que estamos mais preparados agora para um possível aperto da prata do que em qualquer outro momento que eu me lembre. E isso inclui o aperto da prata que ocorreu logo após a crise da CC19. E do ponto de vista técnico, falamos há anos que se a prata ultrapassar aquela faixa de 34, US$ 35, ela pode disparar. Eu bati na tecla aqui por quase um ano inteiro, dizendo que, uma vez que ultrapassássemos esse ponto, seria um caminho livre até a faixa dos US$ 50 por onça. E se olharmos para outra coisa que está acontecendo, o que o preço do ouro está nos mostrando? Obviamente, o preço do ouro já ultrapassou bem os US$ 3.000 por onça, mas a prata ainda não acompanhou de verdade. Lembra da relação ouro-prata? Ela está esticada, certo? É como um elástico quase esticado ao máximo. Quando a prata começar a se mover, pode ser como um estilingue, como uma liberação de toda aquela energia acumulada nesse elástico. E se você escolher precificar sua prata em dólares americanos, poeira de pum de unicórnio, dólares americanos de papel, então teremos uma grande surpresa ao entrarmos na próxima década. Pessoal, estamos em um ambiente de estagflação. De novo, durante o último ano, bati na mesa aqui no porão, falando a palavra com S, estagflação. Agora estamos vendo isso. Até mesmo esta manhã recebemos a notícia de um índice de inflação PCE muito maior do que o esperado. A inflação está subindo aos poucos e a gente ainda nem sentiu os efeitos das tarifas do Trump até agora. Ao mesmo tempo, estamos recebendo notícias e sabemos como é a situação lá fora para o americano médio. Estamos recebendo notícias de que a economia está começando a contrair. As leituras recentes do sentimento do consumidor estão nos mostrando, certo? Os consumidores estão se sentindo mais negativos agora em relação à economia do que há muito, muito tempo. E não se esqueça, os Estados Unidos da América têm uma economia baseada no consumo. A estagflação é o solo mais fértil e propício para preços mais altos da prata e do ouro. E é exatamente para aí que eu acredito que estamos indo. Porque o que o Fed vai fazer? O que o nosso velho amigo Jerome Powell, o Fed, vai fazer quando tivermos uma inflação mais alta? Isso implicaria que ele teria que elevar as taxas de juros. Mas se ele aumentar as taxas de juros, isso vai prejudicar ainda mais a economia, o que exigiria que ele reduzisse as taxas de juros, o que vai piorar ainda mais o número da inflação. É uma espécie de espiral destrutiva para o Federal Reserve. E além de tudo,
A cereja do bolo é o que você já sabe, certo? Podemos olhar para o relógio da dívida dos Estados Unidos, mas sabemos que os Estados Unidos estão em uma espiral de endividamento, com 36 trilhões de dólares em dívida neste momento. 1 trilhão de dólares por ano sendo gasto só com juros. 20 centavos de cada dólar que você paga em impostos vai apenas para pagar juros. E todo esse juro é incorporado ao déficit anual de 2 trilhões de dólares, o que aumenta ainda mais a dívida. É um grande ciclo de endividamento. Já passamos do ponto sem volta. Talvez eu esteja errado. Talvez aconteça algum milagre e eles consigam dar um jeito nas coisas. Mas quando olhamos por meio dos metais preciosos, parece que a diluição, a desvalorização do dólar americano, bem, nas melhores circunstâncias dos últimos 20, 30, 40 anos, o valor do dólar caiu. Na situação em que nos encontramos agora, isso pode se tornar ainda mais extremo. E isso só vai significar preços mais altos para a prata e o ouro. E enquanto o preço do ouro teve um desempenho excepcional, a prata ainda está um pouco atrás, mas também está indo muito bem. Ei, pessoal, prata a 35 dólares, certo? A gente costumava conversar aqui no porão quando a prata estava a 15, 20 dólares por onça. Podemos ser gratos pelo desempenho dos dois metais preciosos. Mas e as ações de mineração? Eu acho que ainda existe uma grande oportunidade ali, porque elas foram bem, foram razoavelmente bem, mas ainda não reagiram totalmente a esse novo ambiente, a essa nova realidade que temos. Para o preço do ouro e da prata, pense em uma mineradora de ouro, certo? Se com o ouro a 2.000 dólares americanos eles estavam tendo um lucro de 200 dólares americanos por onça, com o ouro a 3.000 dólares americanos, as despesas deles não aumentam. Não na mesma proporção que o preço do ouro sobe. Então eles passam de um lucro de 200 dólares americanos por onça em alguns casos para até 1.200 dólares americanos por onça em fluxo de caixa. Ainda não vimos as grandes empresas, as de médio porte e, em particular, certo, os desenvolvedores e exploradores reagirem a essa nova realidade que temos no mercado de ouro e prata. Eu possuo algumas empresas de exploração e desenvolvimento de prata que têm prata contabilizada nos balanços por menos de $1 por onça. Vai ser interessante ver como tudo isso vai se desenrolar. Agradeço a vocês, minha comunidade do ouro e da prata, por estarem comigo hoje e por me permitirem dar uma atualização sobre o que vejo vindo por aí. Também agradeço aqueles da comunidade cripto que têm um interesse real em prata e ouro. Isso é algo que realmente me surpreendeu. E eu sei que vocês têm me pedido para fazer um vídeo específico sobre os metais preciosos. Olha, quando se trata de prata, eu recebo essa pergunta o tempo todo, porque já disse antes que poderíamos ver a prata a 600 dólares por onça. Eu acredito que poderíamos até ver a prata com preço infinito se formos medir em dólares americanos. Porque, infelizmente, certo, amo meu país, mas não aprovo o que os líderes fizeram nos últimos 50 ou 60 anos, o que basicamente nos colocou em uma posição onde poderíamos ver uma desvalorização significativa do dólar. E, novamente, se não vamos medir nossos metais em termos de onças, se vamos olhar a partir de uma perspectiva do dólar, eu realmente acredito que o céu é o limite. Vamos focar primeiro na prata a 50 dólares e depois veremos o que acontece. Obrigado por me acompanhar hoje, espero que tenha gostado do vídeo. É ótimo ver você aqui no porão. Se cuida e até breve.